capitalismo do século XXI, se tornou uma questão de vida ou morte, a preocupação das empresas com a gestão da própria imagem. Nós vamos conversar um pouco agora sobre este assunto com o jornalista e consultor Siloé de Almeida, que tem uma larga experiência em gerenciamento de crise. Siloé, qual a importância de uma agenda preventiva no planejamento das empresas em relação à prevenção de crises? Bom, é muito importante que cada empresa, cada organização tenha um comitê de crise. E a principal missão, a missão desse comitê é prevenir e estar atualizado. Ele deve participar de curso, treinamento, atualização, para que, se surgir uma crise, ele saiba gerenciar, né? E normalmente os casos que se conhece de crise, eles não são gerados pela organização, né? São fortuitos, ou aparecem e acabam contaminando a organização, e muitos deles não têm nada a ver com a organização, e pessoas do público interno e até do grupo de executivos da organização, da empresa, que trazem um problema para dentro dela. E diante disso, havendo um comitê, ele pode treinar os executivos, ele pode monitorar, prevenindo, e se instalar uma crise na organização, então o comitê vai saber gerenciar essa situação. Por que é tão importante esse cuidado em ter uma equipe, em ter uma estrutura para cuidar preventivamente da imagem da empresa antes até da instalação de uma crise? Porque mesmo os grandes executivos, as pessoas equilibradas, ponderadas, as pessoas que têm uma imagem irretocável e uma atuação também que merece consideração e reconhecimento, diante de uma possível situação de crise, perdem o seu controle, o seu autocontrole. Seja ele o próprio presidente da organização, o diretor de área, o vice-presidente de uma empresa, quando é avistada a crise, até no próprio primeiro contato com um jornalista que vem em busca de informações, é importante que a mentalidade que se tem às vezes é que o jornalista vem para perseguir você ou criar problemas. O jornalista vem em busca de uma informação ou complemento de uma informação. Então, até na primeira atitude diante do jornalista, já é necessário que a pessoa não se assuste. E tem a saída clássica, a saída profissional para o caso, que é a seguinte: você que é executivo é procurado, você que é líder é procurado por um jornalista, simplesmente responda para ele, né, por favor, eu quero seu nome, seu telefone, seu e-mail, e a minha assessoria vai te procurar o mais breve possível, né? Se a sua secretária é procurada pela imprensa, aí não é nem você que está correndo risco nenhum, né? Ela vai dizer, olha, por favor, seu nome e telefone, que nós vamos voltar a falar com o senhor o mais rápido possível. Nome, telefone e e-mail. Então, em vez do chefe dela procurar o jornalista, já vai ser o assessor de comunicação que vai procurar o jornalista. E isso tem muitas vantagens. A primeira grande vantagem é que o jornalista vai se sentir melhor atendido. Essa é a grande vantagem. A segunda é que esse jornalista vai estabelecer um relacionamento com a empresa que ele não tinha antes, né? Pelo canal correto, profissional correto, que é a assessoria de imprensa daquela empresa. E isso vai aumentar as possibilidades da empresa de ter mais matérias, mais notícias nos meios de comunicação, e eu falo agora de notícias positivas. E também vai protegê-las se trata de um fato negativo, um fato que traz risco, né? Que traga risco para a organização. Então já vai estar protegida por um trabalho profissional de assessoria deste presidente ou deste diretor que foi procurado. Siloé, no início dessa conversa a gente falou que essa é uma preocupação das grandes empresas, das corporações do setor privado, essa preocupação em ter uma estrutura, em ter um gabinete, em ter uma agenda preocupada em atender na preservação da imagem dessa empresa. Isso é uma questão de sobrevivência para as grandes corporações. Mas hoje em dia, isso é uma preocupação apenas do setor privado? Será que organizações do setor da iniciativa pública, do terceiro setor, instituições como igrejas, escolas, essas organizações, elas precisam também se preocupar
com este assunto? Sem dúvida, até porque essas organizações trabalham mais com o nome do que uma indústria convencional, né? A indústria ela trabalha ela está preocupada com o seu produto, com as suas marcas de produtos em si. E essas organizações estão preocupadas com o seu nome geral, o seu nome principal. E na prática a gente vê hoje que nas ONGs é onde a gente mais vê um bom trabalho de assessoria de imprensa, um bom trabalho de gestão da imagem. Então, pela realidade de cada organização e na prática, a gente vê que é necessário um trabalho de gestão da marca, do nome. Então, separaria assim, didaticamente. Indústrias, a preocupação está mais com o nome dos produtos, geralmente. E, claro, por trás também está o nome da indústria, da organização. No caso de igrejas, ONGs, terceiro setor, a preocupação deve ser mais com o nome geral, né? Então, está aí a necessidade da gestão do nome, gestão da marca. E quando alguém entra para uma organização como esta, vamos dizer assim, mesmo um banco, né? Uma grande organização, se ele vai ser um executivo, ele vai liderar uma área, ele passa por um treinamento de gestão da imagem, de proteção do nome da empresa. Esse treinamento indispensável hoje. Você pode fazer a experiência, né? Você pode se inscrever aí, né? Se candidatar para ser executivo de um grande banco, que você vai passar por um treinamento que vai entrar esse item. Como proteger o nome, a marca do banco. Na hipótese da instalação de uma crise, Siloé, primeiro passo. Qual deve ser, qual é a recomendação? Como uma organização deve se comportar? Bom, o primeiro passo é identificar o que está acontecendo, né? E tratar do assunto no local da crise, lá onde está o foco. Se é uma organização grande que tem filiais, né, que tem subestabelecimentos, okay, tem departamentos, então o comitê de crise, que já deve existir antes, como já falamos no início, então ele deve se transferir para o local da crise, se mudar para lá, né, e montar um gabinete de crise no local. A presidência da organização pode até estar acompanhando de longe, mas ele deve estar no local. Por que é tão importante o gabinete de crise se instalar no local onde a crise aconteceu? Tem por muitos motivos, mas o principal é que você vai tratar do foco, do fato gerador da crise, e também você não vai contaminar o resto da organização, e especialmente a holding ou a presidência, ok? Porque no âmago da crise, na alma da crise, existe um mistério, um ataque direto ao número 1 da organização. Porque se consegue desestabilizar o número 1, vence a organização toda. Então isso não é orquestrado por uma mente inteligente, humana, que queira atacar o presidente, não é assim. Mas é da natureza da crise o ataque ao centro do poder. Então, como o fato gerador da crise está numa filial, né, num departamento, etc., então você vai lá e trata lá. E não expõe nem por escrito, nem na linguagem falada, oral, que existe uma organização maior por trás, ou a presidência, ou a holding. Você trata lá no local. E aquele local vai ser, vamos dizer assim, vai ser abençoado pelo comitê, porque vai ser protegido também. Ali vai se estabelecer um diálogo com os públicos, sejam autoridades, governo, imprensa, apoiadores e até acusadores, vamos dizer assim, até a parte ferida ou ofendida, no caso de que se sente, né, ferida ou ofendida ou prejudicada no caso de uma crise instalada. Então, o número 1 é tratar do assunto onde está acontecendo. E qual seria a outra recomendação? Identificar, tomar conhecimento do fato. A crise sempre tem uma causa e um fato. Como eu falei, 99% dos casos que eu gerenciei de 1977 para cá, de 77 para cá,
não tem a ver com a organização em si. Quando você identifica, você dimensiona o fato, né, a abrangência da crise, então você descobre que não tem a ver com a organização. E mesmo que tenha, você tem que conhecê-la para poder dimensionar, delimitar a sua poder de influência, da crise, né? E aí você vai tratar dela no tamanho e na profundidade real dela. E porque muitas vezes você acaba trabalhando em cima da imaginação e do medo. Como eu falei, grandes homens da organização, da sua empresa, do seu banco, se estabilizam nesta hora. E aí você pode ouvi-los, né, e ir pelo que está ouvindo deles e não pelo que é o fato da crise. Então ela poderá ser mal gerenciada e tomar uma proporção maior do que ela tem. Então, geralmente, o público interno e até executivos, como eu já falei, trazem para dentro da organização a crise, que não está ali, e eles mesmos, o público interno, é que fomenta a crise através de informações eu penso que, do achômetro, né? Eu imagino que é. Então, o comitê gerenciador de uma crise tem que saber exatamente o que está acontecendo e até onde isso pode chegar realmente, e delimitar ali. Hoje a gente vive numa era, onde há uma demanda enorme de informação, né? Há especialistas que falam que vivemos a era da ansiedade da informação. Evidentemente, no momento em que uma crise se estabelece, ela é divulgada em meios que anteriormente não existiam, né? Estamos falando de internet, estamos falando de mídias sociais. No momento em que um gestor de crise, um gabinete de crise, faz esse levantamento de informação e define o seu procedimento, como ele vai se relacionar com todos esses stakeholders, com todos esses agentes envolvidos, sejam internet, sejam mídias sociais, a imprensa convencional, como se dá esse relacionamento? Ele tem que estabelecer canais de comunicação com os seus públicos, como eu falei, os seus públicos, que pode ser público interno, externo, pessoas que se sentiram prejudicadas, né, fornecedores, clientes, e também estabelecer um canal naturalmente, né, um canal de comunicação com a imprensa. A primeira coisa é que tanto os jornalistas envolvidos, os membros do comitê, como os proprietários ou executivos, têm que saber que nessa hora a imprensa é parceira e não perseguidora. A imprensa é parceira. A imprensa tem um dever social de informar, ainda mais quando o fato é desagradável. Ela tem que informar, ela tem que até investigar. Esse é o papel social da imprensa, você tem que levar isso em conta. Então você estabelece um relacionamento, né, um canal de relacionamento com a imprensa, através de uma equipe de assessoria de imprensa. Deve ter um membro do comitê que seja jornalista, um membro que seja advogado e assim por diante. E esse jornalista, ou essa equipe de jornalistas, é que vão dialogar com a imprensa e passar as informações. Ok? Normalmente, quando a notícia, o fato é negativo para o nome da empresa, normalmente a empresa não se manifesta. E se manifestar, se manifesta através de notas de imprensa. Isso você vê toda hora acontecendo com grandes organizações que enfrentam dificuldades, e quando você se manifesta através de notas, isso quando o comitê julga necessário uma manifestação, uma informação para a imprensa vê isso como nos vê como uma organização que sabe trabalhar e que sabe o que dizer e o quanto dizer. E também vê na organização que está se comunicando através de uma nota que ela já avaliou muito bem o que está fazendo e que está informando o que é verdade. E esse é um dos conselhos que eu dou: fale a verdade, mas fale somente o necessário. Né? Você pode falar a verdade e não dizer que vamos almoçar juntos hoje. Ok? É também verdade, mas é indispensável no comunicado oficial. Então, esse relacionamento com a imprensa, esse canal, é muito importante estabelecer e saber gerenciar também esse canal. E esse gerenciamento deve ser feito por um jornalista experiente,
que esteja sintonizado com o gerenciador da crise e com o comitê de crise com a opinião pública.